Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. O coronavírus muda o calendário de importantes eventos em São Paulo. O Grande Prêmio de Fórmula 1 foi cancelado e o Carnaval do ano que vem adiado. E mais. 2 milhões de pessoas voltam ao trabalho aqui no país depois da flexibilização das regras de distanciamento social. E você vai entender por que o consumo de feijão cresceu durante a pandemia, dentro e fora do Brasil. A China fecha consulado americano depois de os Estados Unidos encerrarem uma missão diplomática chinesa. E em homenagem ao Dia do Escritor, a gente mostra a riqueza da obra de Machado de Assis, que também faz sucesso em língua inglesa. A Fórmula 1 anunciou hoje o cancelamento do Grande Prêmio do Brasil e de mais 3 países das Américas por causa da pandemia do novo coronavírus: Canadá, Estados Unidos e México. Uma outra festa que movimenta milhares de pessoas e milhões de reais também foi adiada. Ao vivo, a repórter Anne Zanetti conta os detalhes. Anne, boa noite. Olá, Cate, Paulo, boa noite a vocês e a todos. Os anúncios foram feitos em meio a mais uma prorrogação de quarentena aqui no estado, até pelo menos o dia 10 de agosto. São Paulo ultrapassou os 463 mil casos confirmados da doença. 21.206 pessoas morreram e mais de 311 mil se recuperaram. A situação da pandemia nas Américas fez com que a Federação Internacional de Automobilismo cancelasse provas em todo o continente. A corrida, que acontece em Interlagos, movimentou só no ano passado 361 milhões de reais e reuniu mais de 150 mil pessoas. Desde 2004, São Paulo fechava o campeonato mundial e por 6 vezes o título de campeão foi decidido aqui em Interlagos. Ainda aqui na capital, a prefeitura anunciou o adiamento do carnaval. A princípio, ele fica para maio ou julho. E agora a gente vai ao Rio de Janeiro. Como é que ficou o calendário do carnaval por aí, Flávia Grossi? Oi, Anne, boa noite para você, uma ótima noite para todos. Olha, o Carnaval do Rio de Janeiro ainda está indefinido. A Liesa, que é a Liga Independente das Escolas de Samba, marcou para setembro a reunião que vai definir aí a data dos desfiles do Grupo Especial. E a Prefeitura ainda não informou se vai manter a data original do Carnaval de Rua da cidade. Vamos falar agora de uma pesquisa inédita feita pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que mostra aí os impactos do isolamento no controle da pandemia. Segundo esse estudo, o isolamento pode ter poupado 118 mil vidas em todo o país somente em maio. A pesquisa mostra ainda que a cada vez que o isolamento social aumenta 1%, a taxa de transmissão do novo coronavírus tende a cair 37%. Vamos falar agora dos números atualizados aqui no estado do Rio de Janeiro. Já são quase 155 mil casos confirmados, 12.654 mortes e mais de 132 mil recuperados. Catiúcia, Paulo. Obrigada. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, falou hoje sobre o deslocamento da Covid-19 dos estados do Norte e do Nordeste para as regiões Centro-Oeste e Sul. O ministro também fez um balanço sobre a visita que fez esta semana aos estados do sul do país. Também ao vivo, a repórter Mariana Jungmann traz os detalhes para a gente agora. Oi, Mari, boa noite para você. Oi, Paulo, Catiúcia, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha de casa. Pois é, o ministro disse que os 3 estados da região sul apresentaram os seus planos de contingência da epidemia e disse que eles estão muito bem preparados para enfrentar o tempo duro que vem pela frente. Pazuello falou também que cada cidade do país vai ter que fazer a sua própria avaliação sobre a necessidade de isolamento nesse momento e que os gestores estaduais vão ser apoiados pelo Ministério da Saúde. O ministro ressaltou as 3 grandes linhas de projetos de vacinas que o Brasil está participando, sendo que a mais promissora delas
é a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford com a empresa AstraZeneca e que tem a parceria da Fiocruz. De acordo com o ministro Pazuello, essa vacina deve ficar pronta no mais tardar até o início do ano que vem. E só a vacina, segundo ele, pode ser uma solução definitiva para a doença. Enquanto isso, o que pode ser feito é o tratamento precoce da doença para evitar mortes. Vamos acompanhar o que ele disse. A conduta precoce no tratamento, ela é a melhor ação que nós podemos fazer. No momento que qualquer cidadão brasileiro apresentou sintomas, que já estão todos eles de conhecimento geral, deve procurar a unidade básica de saúde, uma UPA, um hospital, uma emergência e se apresentar à triagem para receber o atendimento médico. No Brasil todo, segundo o Ministério da Saúde e o Conselho, que reúne os secretários estaduais de saúde, 85.238 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora, 1.156 pessoas só nas últimas 24 horas. Além disso, são 2.343.366 casos confirmados. Até aqui, 55.891 nas últimas 24 horas. Em contrapartida, mais de 1,5 milhão de pessoas que tiveram a doença se recuperaram. 1.592.281 brasileiros. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, lançou hoje um guia para garantir acesso à educação aos jovens que não estão conseguindo estudar durante essa pandemia. A ação tem a parceria da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Quando o novo coronavírus começou a ser transmitido no Brasil, uma das primeiras medidas tomadas para desacelerar a pandemia foi o fechamento das escolas. Foi preciso muito rápido fechar as escolas. Abruptamente, sem um planejamento adequado para esse fechamento, sem que se planejasse como se faria a comunicação com as famílias e com as escolas. Rapidamente, o setor educacional deu resposta para isso. Ainda assim, muitas crianças e adolescentes não estão sendo atingidas por essas ações. Eu não estou conseguindo fazer muito bem minhas atividades, meus trabalhos escolares, por conta que meu celular não está muito bom e também não tenho Wi-Fi na minha casa, então de jeito não consigo fazer muito minhas atividades, fica dando trabalho para me fazer. Para impedir que alunos como Marlon tenham a vida escolar comprometida por causa da pandemia, o Unicef e a Undime lançaram hoje o Guia da Busca Ativa Escolar em Crises e Emergência. O objetivo é ajudar os gestores públicos a evitar a exclusão escolar, garantindo o direito à educação para as crianças e adolescentes mais vulneráveis. O guia traz orientações práticas para mobilizar e cadastrar as escolas do município, estratégias para manter o vínculo com os estudantes, ações direcionadas às famílias dos alunos em risco de abandono escolar e, além disso, é possível cadastrar na plataforma os dados educacionais coletados. O documento pode ser acessado no site buscaativaescolar.org.br/crises e emergências. Nesse tempo de distanciamento social, muita gente tem aproveitado o tempo livre para fazer cursos online. E as aulas de Libras, a língua brasileira de sinais, têm se destacado nesse período. Enquanto muitos empreendimentos registraram prejuízos diante da pandemia, este empresário de Belo Horizonte viu o negócio expandir. Há 5 anos, ele criou um curso online de tradução de Libras, a língua brasileira de sinais. Um programa que promete o ensino do método de forma rápida e interativa. No final do ano passado, eram 2.000 alunos em todo o país. Em junho, o número subiu para 4.500. A maior procura veio de profissionais da educação e da saúde. Teve até o caso de uma nutricionista que ela foi fazer uma dieta pro surdo e o surdo disse que tinha diabetes, mas ela não conseguiu entender que era diabetes. E a dieta que ela estava preparando tinha muito açúcar, tinha açúcar ali nos alimentos. Essa mudança foi percebida pelo Gabriel, que é surdo. Ele diz que a Libras ganhou visibilidade durante a quarentena, como a inclusão de intérpretes nas lives musicais. E ele espera que após a pandemia, a acessibilidade não caia no esquecimento, porque a inclusão é de extrema importância para a comunidade surda.
A acessibilidade digital é garantida pela Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor em 2016. O texto determina que os deficientes tenham acesso à informação e à comunicação. E isso inclui tradução em libras em sites mantidos por empresas ou por órgãos do governo. O Brasil tem mais de 10 milhões de surdos, segundo o IBGE. Aprender Libras pode trazer oportunidades pessoais e profissionais. Além disso, ajuda a romper as barreiras da comunicação. Isso, igual a sábado, lembra que eu falo? A grande importância da acessibilidade em Libras, nas lives, num pronunciamento, num telejornal, numa aula que seja, é você respeitar, na verdade, aquele grupo de pessoas que se utilizam daquela língua, que são tão brasileiros quanto eu, que sou ouvinte, tão brasileiros quanto a pessoa que é cega, ou qualquer outra pessoa, só que ela tem uma outra língua para se comunicar. Um casal de idosos deu um exemplo de superação esta semana. Depois de 110 dias internados, 75 deles na UTI, Júlio e Margarete se recuperaram da Covid-19 e já estão em casa. Margarete e Júlio se conheceram há 60 anos e estão casados há 52. Mas o novo coronavírus ameaçou essa longa união. O casal foi diagnosticado com a Covid-19 há quase 4 meses. Ele deu entrada no hospital num dia e ela no dia seguinte. E foram 75 dias na UTI. Mas juntos, conseguiram se recuperar. Os dois já estão em casa e mostram que o amor que sentem um pelo outro prevaleceu frente a mais um desafio. Deu para refletir muito e ficamos felizes. Graças a Deus conseguimos, até agora estamos conseguindo vencer. Estamos nos recuperando bem, graças a Deus. Foram 110 dias internados, 75 só na UTI, mas nós conseguimos, com a ajuda de muita oração também, com a ajuda da equipe médica maravilhosa, a gente conseguiu superar tudo isso. Você vai ver depois do intervalo. Em homenagem ao Dia do Escritor, a gente mostra a riqueza da obra de Machado de Assis, que faz sucesso também em língua inglesa. É depois do intervalo. A flexibilização do distanciamento social fez com que 2 milhões de brasileiros voltassem ao trabalho no início deste mês. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE.
A pesquisa PNAD Covid-19 semestral mostra uma trajetória de queda no número de pessoas afastadas do trabalho por causa da pandemia. Na primeira semana de julho, 8.300.000 estavam nessa situação. Na semana anterior, o número estava acima de 10 milhões. Segundo o IBGE, os dados refletem a flexibilização do distanciamento social. Entre os trabalhadores em exercício, quase 9 milhões faziam atividades remotas, o chamado home office. Já o número total de desocupados caiu de 12.400.000 para 11.500.000. Pesquisadores da Embrapa constataram que o brasileiro tem consumido mais feijão nesse período de quarentena. E não é só aqui no Brasil que o alimento tem feito sucesso. O feijão ganhou espaço no mercado internacional como alternativa à proteína animal. O Brasil é um dos maiores consumidores de feijão no mundo. São pelo menos 35 tipos por aqui. E quem domina a mesa do brasileiro é o feijão carioca, com 60% do consumo. Em relação às formas de você se alimentar das proteínas disponíveis, a mais barata proteína, o menor uso de recursos naturais por quilo de proteína entregue. O Brasil é também um dos maiores produtores. No ano passado, a safra foi de cerca de 3 milhões de toneladas de feijão. Os estados do Paraná e Minas Gerais são os maiores produtores nacionais. Rodrigo está fora desse eixo. É produtor no estado de Mato Grosso e tem investido para aumentar a produtividade. Na época que aqui no Mato Grosso, então, agora não chove, a irrigação me proporciona a chuva, a água, numa época em que a minha lavoura estaria parada e eu estava, no máximo, agora esperando a colheita do milho. A busca por novas fontes de proteína vegetal tem feito aumentar o consumo de feijão, tanto aqui como em outros países. E com isso, o Brasil tem se destacado também nas exportações. Índia, China, Vietnã, Paquistão e Egito. Alguns dos países que têm comprado os feijões brasileiros. No ano passado, foram exportadas 165 mil toneladas, o maior volume da história. Para este ano, deve haver uma redução nas exportações, porque o brasileiro tem consumido toda a produção. Hoje, o quilo do feijão passa dos R$ 7,00 para o consumidor final, mas a tendência é que fique mais barato nos próximos meses, com a maior oferta do produto. A China mandou fechar hoje um consulado americano no território chinês em retaliação ao encerramento das atividades de uma representação diplomática da China lá nos Estados Unidos. Em meio à pandemia, a relação entre as duas maiores economias do mundo fica cada vez mais difícil. Antes de ordenar que os Estados Unidos fechassem seu consulado na cidade chinesa de Chengdu, no sudoeste do país, a China avisou que iria retaliar. Foi uma resposta à ordem da Casa Branca para que a China fechasse seu consulado na cidade americana de Houston, no estado do Texas, na última quarta-feira, sob a acusação de que os chineses roubaram propriedade intelectual americana. As relações entre Washington e Pequim vêm se deteriorando ao longo do ano devido a questões que incluem tecnologia, liberdade de imprensa, religião, a dúvida sobre como surgiu o novo coronavírus, a corrida por uma vacina contra a Covid-19 e também a escalada de tensão no território semiautônomo chinês de Hong Kong, em relação ao temor de um retrocesso das liberdades nesse importante centro financeiro internacional. O governo chinês atribui inteiramente as dificuldades atuais nas relações aos Estados Unidos. Segundo Pequim, o objetivo americano é interromper completamente o processo de desenvolvimento chinês. Ontem, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse que cerca de 50 anos de aproximação com a China, iniciados pelo então presidente Richard Nixon em 72, foram um fracasso. Se os Jogos Olímpicos do Japão não tivessem sido adiados, a cerimônia de abertura seria hoje. E para fazer bonito no ano que vem, quando os Jogos devem ser realizados, os atletas brasileiros tiveram que encontrar formas de driblar a pandemia e manter um foco na preparação. Um ano diferente, com menos treinos e muito isolamento. Atletas e treinadores tiveram que se adaptar. A certeza é que para disputar a Olimpíada, o corpo não podia ficar parado. E eles deram um jeito. Teve um bom grupo de atletas da seleção, atletas que estavam envolvidos já com os barcos, já estavam confirmados, que mantiveram a periodização normal. Claro que existe uma perda
mas a gente conseguiu reverter, conseguiu adaptar e atletas superaram isso, vários atletas superaram isso muito bem. O canoísta Isaquias Queiroz é o único atleta brasileiro que conquistou 3 medalhas olímpicas em uma mesma edição dos Jogos. A minha preocupação é Tóquio e Paris. Como vai ficar em relação às 2 Olimpíadas, uma em cima da outra. Não é nem mais um ano de treinamento. Pode ser melhor para mim, pela minha idade, eu posso chegar lá com 27 anos, bem mais em forma, bem mais preparado. A Laís Nunes é atleta de wrestling, ela já está classificada para a Olimpíada do Japão. No próximo mês, ela retoma os treinamentos em alto rendimento. Agora a gente vai saber como é que está a cabeça da Laís, o emocional dela. Laís, você nunca imaginou viver essa situação que você está vivendo hoje, né? Exatamente, nunca passou na minha cabeça, né, viver essa situação, e é uma coisa assim muito nova, né, e eu tive que lidar muito recente, porque eu tinha acabado de conquistar a classificação para Tóquio, ou seja, estava feliz no êxtase, né, do objetivo alcançado, o primeiro objetivo alcançado, e logo em seguida veio essa pandemia que acabou consequentemente cancelando os jogos, né, esse ano. Eu trabalhei muito esse lado, pensando positivamente e cuidando mais dessa minha parte emocional de lidar com isso, segurar a ansiedade, saber que, eu vou estar lá, vou poder lutar, vou poder fazer o meu melhor e é isso que importa. A gente vai conhecer agora o seu Aristóteles. Ele tem 91 anos e se vira na tecnologia para se reunir com os netos. É fazendo live que ele vai comemorar o Dia dos Avós depois de amanhã. Veja aí na reportagem da TV Claré, afiliada da TV Brasil. Seu Ari e mais 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12. 12 netos em uma única chamada. E quase que trava a tela. E talvez travasse mesmo, se os outros 24 netos participassem do encontro. 36 netos, 36 primos. O primeiro a chegar não se importou muito de dividir a atenção do avô. A diferença de idade minha dos meus primos que vieram foi de meses, então eu nunca me senti sozinho, eu nunca senti ter que dividir nada, porque eu cresci no compartilhar. Agora, carinho o senhor deve ter de montão aí para distribuir, mas e presente para esse pessoal todo de aniversário, Natal, meu Deus! Um par de meia para cada um, para todos. Então cada um tinha sua caixinha com a meia, escrito o nome, que vocês estão usando, acho que meia ainda que ganharam, né? Mas calma, nessa conversa virtual também estão faltando 13 filhos e 18 bisnetos. Pois é, e a galera toda, embaixo das asas do vovô Totti, só cabe mesmo na foto. Porque a soma vai para quase 100 pessoas, se contar com as noras e genros. Amanhã é o Dia Nacional do Escritor e para celebrar essa data a gente escolheu detalhar um romance que foi escrito há 140 anos. Apesar desse tempo todo, uma edição recente do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas em inglês virou um fenômeno de vendas nos Estados Unidos. É que, como os grandes escritores mundiais, Machado de Assis é um encantador de leitores. Este último capítulo é todo de negativas. Isto que parece um simples inventário eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. A verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Difícil escolher. Essa é a tentação quando se tem em mãos Machado de Assis. As palavras têm um imã. O homem que lançou a dúvida eterna no coração dos leitores, que até hoje não sabem se Capitu traiu Bentinho em Dom Casmurro, escreveu textos espirituosos. Fez de um defunto um escritor que narra a própria história. Brás Cubas é um autor que, fundamentalmente, ele não está nem aí. Ele fala as maiores barbaridades, mas sem nenhuma ênfase. Flora é americana e levou 5 anos traduzindo Memórias Póstumas de Brás Cubas. O livro, na versão em inglês, traz junto com a escrita de Machado o contexto histórico do Brasil. A edição esgotou em um único dia nos Estados Unidos. Boa parte da tradução é analisar, dissecar essas frases, recuperar essa textura da vida do Brasil no século XIX para configurar as frases na ultralíngua de um jeito que reproduza esse impacto.
vasta maioria dos cariocas e dos brasileiros não tem ideia de que existia uma prisão estatal destinada a castigar escravos no lugar dos senhores. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o pior defeito deste livro és tu, leitor. Capítulo 71, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E Machado também criou frases para personagens que viraram ditados, como ao vencedor, as batatas. Eu acho que essa frase é um excelente resumo de como, desde o momento tribal do homem, nós estamos sempre lutando pelas batatas, sejam elas quais forem. O Machado está desenhando um personagem e ele te deu 60% do retrato. E aí o resto é sua cabeça que está fazendo, só que você não se dá conta. Em vez de julgar, ele analisa e tenta compreender as razões que nos levam a ser o que somos. Isso aí diz muito de nós, brasileiros também, e por isso ele está sempre atualizado. Não conheci o casamento, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Como presente pelo Dia do Escritor, você pode ver as entrevistas dessa reportagem na íntegra na página do Repórter Brasil e no nosso YouTube. Os endereços você vê aí na tela. Há 25 anos, um menino levado e criativo que nasceu da imaginação do cartunista Ziraldo saía das páginas dos livros para ganhar vida no cinema. O filme Menino Maluquinho se tornou um clássico e mesmo depois de 25 anos do lançamento, ele segue encantando crianças e adultos. Ele é travesso, faz mágicas com um paletó azul e uma panela na cabeça. Esse é o Menino Maluquinho. Assim como no livro homônimo do cartunista Ziraldo, de 1980, o filme conta a história de um garoto esperto de classe média, que adora brincar e pregar peças nos amigos. Tudo muda quando seus pais se separam e o vovô do garoto o leva com a sua turminha para divertidas férias no interior de Minas Gerais. Os paizinhos lá embaixo parecem formiguinha. Não são paizinhos não, seu bobão. São o quê? São formigas gigantes. O livro O Menino Maluquinho, do cartunista Ziraldo, foi concebido como expressão da infância à moda antiga, das brincadeiras de rua, da imaginação exacerbada e das viagens para o interior. Em 1994, nas mãos do diretor Elvésio Raton, O Menino Maluquinho e sua turma ganharam vida nas telonas do cinema, conquistando um público de mais de 600 mil espectadores. A impressão que eu tenho é que esse filme nunca saiu de cartaz, ele nunca parou de ser visto. E eu fico me perguntando qual é o encanto, qual é a magia que esse filme tem, que faz ele atravessar o tempo, atravessar tantas gerações, não é? E está ligado, é claro, a esse personagem genial que o Ziraldo criou. Além do livro, o filme marcou a infância de muita gente. Eu lembro da emoção que eu senti quando eu assisti esse filme no cinema há muito tempo. E eu vi retratada ali, né, a minha própria infância. E eu acho que a infância de tantos brasileiros. Após 25 anos da sua estreia, o filme O Menino Maluquinho, que continua atual, bateu a casa de milhões de espectadores nos canais de streaming, DVDs e exibições na TV. E o que mais atrai é o tema, uma infância lúdica e feliz. O tempo é o maior aliado desse Menino Maluquinho, né? Tanto do personagem como do filme. Parece que para eles o tempo não passa. Vida de moleque é vida boa, vida de menina é maluquinha, é bem de ondas, roupa bandeira, tudo que é bom é brincadeira. Repórter Brasil de hoje termina aqui. Você fica agora com o programa TV Brasil Esporte. Boa noite, bom fim de semana. Obrigado pela companhia, uma ótima noite e até segunda. Tchau.